português do professor Flauzino. Mas o cara quer ganhar um sorteio de R$ 30, miserável, viu, mano? O que tu acha, Flauzino, aí? Meu amigo Gutenberg, mas é melhor sortear uma xícara, mano. Tá, é mais cara a xícara. Vamos lá. Vamos ver aqui quem tá por aqui já. Jaqueline Machado, David Melo, Lemos, Luan Silva. Pessoal, já peço a vocês aí, Régia, Darlan, já peço a vocês que deixem o like nessa live. E se no final da live você gostar, você deixa um comentário lá, certo? Essa live vai ficar salva. Vai lá e deixa um comentário dizendo que gostou e tal, como é que foi essa live, beleza? Então assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto aqui. Bora lá, Sheila de Ais, né? De Ais. Cleiton Souza, Augusto, pessoal, encaminha essa live aqui para algum amigo seu, certo? Só mandar o link lá no seu grupo, o seu link lá no seu WhatsApp, certo? Para que seus amigos também acompanhem essa live, muito importante, estabelecimentos penais, a gente vai trabalhar aqui quase, acho que 30 artigos mais ou menos, então, inclusive já vou começar agora para que a gente consiga pegar tudo que há de importante, tudo que há de mais atualizado, com súmulas, né? Inclusive súmulas recentes, e aí a gente vai fazer essa revisão e pode ter certeza que você vai ficar safo nesses pontos aqui. Se cai leve, é quase certeza cair uma questão de estabelecimentos penais. Então vamos lá. Vamos lá. Sou eu, professor Damasceno, né? Tá aqui meu Instagram na lousa. Lei de Execução Penal, a famosa LEP, estabelecimentos penais. Vamos lá. Artigo 82. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazendo aqui a leitura dos artigos e vou pontuando os principais pontos disso que pega dentro dessa parte de estabelecimentos penais, certo? Então, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Então, você tem aqui, pessoal, que a gente vai falar dos estabelecimentos prisionais, estabelecimentos penais, voltados para 4 tipos de agente: o condenado, o submetido à medida de segurança, o provisório e o egresso. Vamos diferenciar eles aqui para que a gente fale a mesma linguagem no decorrer da aula. O condenado já tem ali a sua sentença transitada em julgado. Ponto final, certo? Submetido à medida de segurança, aqui, pessoal, está relacionado àqueles inimputáveis ou semi-imputáveis, certo? Que a gente vai ver lá na frente que ele vai ter que ser internado em hospital de custódia. A gente vai ver o estabelecimento penal lá na frente. Preso provisório. O contrário do condenado, esse não tem trânsito em julgado, certo? Então, ele tem que ficar separado do preso condenado, segundo a lei. E o egresso, pessoal, o egresso, o artigo 26, ele separa em 2. Tanto o egresso, aquele liberado definitivo, durante até o prazo de 1 ano, né, após a saída do estabelecimento prisional, também recebe o nome de egresso aqueles que estão liberados, mas durante o período de prova, certo? Então é o liberado definitivo, durante o prazo de 1 ano, ele recebe esse nome de ingresso, e o liberado em período de prova, durante o período de prova, beleza? Então a gente já alinhou aqui a quem serão destinados os estabelecimentos prisionais, e são totalmente separados. Então a banca ela vai querer cobrar de você onde é que fica, para onde é que vai cada um desses que a gente citou aqui, porque eu separei em 4. Parágrafo primeiro, a mulher e o maior de 60 anos, cuidado com isso aqui, certo? A banca ela gosta de alterar isso aqui. Separadamente serão recolhidos a estabelecimentos próprios e adequar a sua condição pessoal. Então a lei, vai fazer mais uma distinção, né, dizendo que a mulher e o maior de 60 anos, eles vão ficar em estabelecimentos próprios, ou seja, separados dos demais. Interessante isso aqui, ó. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados, certo? Deixa eu colocar aqui na tela. Pessoal, os estabelecimentos penais, ele pode estar no mesmo conjunto arquitetônico, certo? Então, a gente está aqui separando por 4 muros, né? Tá aqui onde fica aqui o sentinela, né? Policial penal aqui, vendo tudo que se mexe. Só que dentro desse mesmo local a gente pode ter aqui, por exemplo, um estabelecimento, outro. Ou seja, dentro do mesmo conjunto arquitetônico, divisões, certo? Então a mulher pode ficar aqui, o maior de 60 anos aqui, certo? O preso provisório aqui e assim vai, beleza? Vamos lá. Voltar aqui para a tela. Vamos lá. Artigo 83.
O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e esportiva. Quando a gente estuda as assistências, a gente vai ver que tem assistência material, educacional, religiosa. Então, esse artigo 83 só está, na verdade, ratificando o que a gente já viu lá atrás, certo? Vamos lá. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada ao estágio de estudantes universitários. Bola para frente. Pessoal, parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo 6 meses de idade. Cuidado, a lei traz no mínimo. A banca vai querer trocar por no máximo, certo? Então, tem que garantir que ela amamente seu filho por no mínimo 6 meses, não é no máximo 6 meses. Quanto mais, melhor, certo? Vamos lá. Pessoal, outro detalhe interessante aqui em relação ao artigo 5º é que haverá instalação destinada à defensoria pública. Dentro do estabelecimento penal, vai ter lá um local reservado para a defensoria pública, para aqueles que não têm condição, né, de pagar aí um advogado particular. Interessante, né? Vamos para frente. Até aqui a gente ainda está ali indo naqueles artigos iniciais antes de adentrar mesmo os estabelecimentos penais propriamente dito. Beleza? Vamos lá. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e pessoal, o que é execução indireta? Quando a gente fala execução indireta, a gente está falando em terceirização, certo? Em terceirizar. Então aqui, terceirizar. A gente vai ver no artigo 83A quais serviços podem ser terceirizados, certo? Quais serviços podem ser terceirizados? Existem serviços, pessoal, na administração pública que eles não podem ser terceirizados. E aqui a gente vai ver, primeiramente, os que não podem. Lá na frente a gente vai ver os que podem. Cuidado que a banca, ela vai... Eu estou todo o tempo aqui, pessoal, para quem é novo por aqui, eu gosto de mostrar para você como é que a banca cobra. Não adianta de nada eu ficar lendo aqui os artigos, lendo artigo, porque ler artigo você faz sozinho. Quero te mostrar como é que a banda toca, como é que a armadilha vem na questão, para que você consiga perceber isso. Então vamos lá. Ele já está dizendo que a execução direta pode ser atividades materiais acessórias, instrumentais complementares. Então não é nada relacionado diretamente com a atividade fim do policial penal, com a atividade fim que vocês exercerão, se Deus quiser, né, aí no próximo ano, né? Porque tem as etapas, então até o próximo ano, se Deus quiser, vocês estarão lá. Então vamos lá. O que pode ser terceirizado? Primeiro inciso. Serviço de conservação, limpeza, informática, cooperagem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Está muito relacionado à manutenção, ao funcionamento daquele estabelecimento prisional, entende? Então, a área de informática pode ser terceirizada em uma empresa de TI para cuidar dos computadores, da instalação de câmeras, certo? A parte de limpeza. Então, está mais relacionado com a atividade meio, com a parte instrumental para que o estabelecimento prisional venha a funcionar, certo? Outro detalhe, serviços relacionados à execução do trabalho de preso, certo? Então, também pode ser, por exemplo, um caso. Vai ter dentro do estabelecimento prisional ali um trabalho de preso relacionado à padaria. Então, pode ser que seja terceirizado o serviço de treinamento, né, de aperfeiçoamento, para que ele execute aquela função, certo? A execução indireta, parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Ou seja, o Estado ele vai terceirizar, mas ele não vai fechar os olhos, não. Está terceirizado, então deixa com eles. Não. Observe que ele fala, nesse parágrafo 1º, que a fiscalização e a supervisão ela vai ser feita pelo poder público. Então, terceirizou o trabalho do preso, mas ainda assim a segurança, para que não haja fugas, né, vai ser feita pelo próprio estabelecimento prisional. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados nesse artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Como eu falei para você, você tem que memorizar que são as atividades meio. Não vai terceirizar atividades fins, certo? Então, atividades meios. Atenção, trata da possibilidade de terceirização dos serviços carcerários, certo? Para manter aquele estabelecimento penal funcionando.
Bora para frente. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam, olha aqui, ó, você que já conhece da administração pública, o exercício do poder de polícia, e notadamente, esse notadamente é, além desses, mais alguns. Então, direção, chefia, coordenação, poder de polícia, não tem como terceirizar isso para uma empresa terceirizada, certo? Vai ser executado pelos próprios policiais penais, beleza? Além desses, quais? Classificação dos condenados. Aqui a gente estudou lá atrás, é aquela questão da comissão técnica, né? O CTC, Comissão Técnica de Classificação. Aplicação de sanção disciplinar. Sanção disciplinar, pessoal, ela decorre do poder ali hierárquico, né, do Estado. Controle de rebeliões. Controle de rebeliões. Já pensou? Pessoal, a gente vai aqui, agora está tendo uma rebelião. Chama aí uma empresa terceirizada, uma empresa de segurança terceirizada para fazer esse controle. Não tem condição, né? Não existe isso aí. Quem vai fazer, quem vai chegar lá, na linha de frente, muitas vezes o GAP, né? Transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Transporte de preso, pessoal, exige um risco iminente de fuga. Então é feito pela própria administração, certo? Não dá para chamar ali, pega um Uber aí para deixar ele no hospital, não volta mais nunca, certo? Vamos lá, pessoal, 84. Pessoal, aqui, tudo que a gente falou até agora é importante, principalmente essa parte dos serviços delegáveis e os indelegáveis, certo? Se você memorizar que os indelegáveis está relacionado a poder de polícia, atividade fim, você não erra. E os delegáveis está relacionado à atividade meio, aquela parte de manutenção do estabelecimento penal. Show de bola? Agora vamos lá. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Ou seja, a primeira separação de cara separa o provisório do condenado. Observe que o provisório, pessoal, ele pode ser inocentado ainda. Ainda vai correr um processo. Tem direito à contraditória, à defesa, certo? Aqui, provavelmente, ele está em medida de prisão cautelar. Ele está na prisão preventiva, certo? E o condenado não. Já teve trânsito em julgado, certo? Então, separe os dois, porque para você não colocar um cara condenado com um cara que pode vir a ser inocentado no final do processo. De cara, essa primeira separação. Só que, observe, a lei vai separar dentro do próprio provisório. Ó, você vai ter aqui, dentro dos provisórios, uma separação, certo? Você vai separar em 3. E você vai ter, dentro dos condenados, uma outra separação. Só que aqui em 4, certo? Vamos lá. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: acusados pela prática de crime hediondo ou equiparado, acusados pela prática de crimes com violência ou grave ameaça e acusados pela prática de crimes diversos dos dois que eu acabei de citar. Ou seja, a gente vai pegar aqui o preso provisório e vai dividir em hediondos ou equiparados, hediondos ou equiparados, crimes com violência ou grave ameaça, que eu vou chamar de VGA, certo? Hediondos ou equiparados, e os demais. Show? Faz essa pizzazinha no teu caderno aí. Os provisórios você divide em hediondos equiparados, crimes com violência ou grave ameaça e os demais. Agora, os condenados. Os condenados, a pizza é dividida em 4. Vai ser aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, reincidentes em crimes com violência ou grave ameaça, primários em crimes com violência ou grave ameaça e os demais, que se distinguem desses que eu acabei de citar. Então você vai pegar a sua pizza e vai separar hediondos ou equiparados, primários em VGA, violência ou grave ameaça, reincidentes em VGA e demais. Cara, isso aqui despenca em prova, certo? Despenca em prova. Observe, pessoal. A lei considerou que o primário não vai ter a reincidência. Ela considerou assim, certo? O primário não, o provisório, perdão. Ela considerou que o provisório não precisaria da divisão por reincidência. Já o condenado, sim.
certo? Então, cuidado, que isso aqui cai bastante em prova. Vamos lá. Para cima. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos, ficará segregado em local próprio. Ou seja, ela disse, ó, a gente vai separar o condenado provisório. Dentro de cada um tem sua separação. Um em 3, outro em 4. Mas, além disso, se tiver algum preso que tenha em risco aí a sua integridade física, moral ou psicológica, ele também vai ficar separado. Pessoal, isso aqui muitas vezes é aquele caso daquele cara que comete um crime que vai de encontro aí a preceitos morais, certo? Eu não quero citar aqui na live, mas acho que você entende, né, o que eu quero dizer. Então vai de encontro àqueles crimes que provavelmente na cadeia, se misturar ele com os demais presos, ele morreria, certo? Então, cuidado que além dessas classificações, tem essa outra aqui bem escondidinha no parágrafo 4º. Bora lá. Estamos chegando nas separações, né? A gente ainda está aqui preparando o terreno. Agora, ainda não disse para onde vai cada um. A gente não disse para onde vai o provisório, a gente não disse para onde vai o condenado, a gente não disse para onde vai o em regime semiaberto, então a gente vai já trabalhar isso. Vamos lá. Tomar aquela velha aguinha aqui no caneco do Flau Flau, né? Aqui, ó, o canequinho dele aqui, certo? Para a gente poder continuar. Coloca aí nos comentários como é que tá a aula, certo? Deixa aí aquele like e ao final da aula, antes de dormir, você coloca um comentário se você gostou dessa aula, certo? Pessoal, primeiro, já coloquei um bizu de cara aqui, senão não seria fábrica de bizu, né? É o chamado pé-coca. Pé-coca. São os estabelecimentos penais mais cobrados, né? Que vai ser a penitenciária, a colônia agrícola e a cadeia pública. Vamos lá ver para quem se destina cada uma delas, certo? Vamos lá. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado, certo? Condenado, você tem que pegar essas palavras-chave. Pessoal, sempre estudei muito usando palavras-chave. Você não vai pegar o marca-texto e pintar a sua lei inteira, a sua apostila inteira, não. Você sabe que a banca ela vai mexer nisso aí, né? Você sabe que a banca vai botar pegadinha aqui. Ela vai dizer que a penitenciária se destina ao preso provisório. Ela vai dizer que a penitenciária se destina ao condenado em regime de detenção. Ou vai dizer que no regime semiaberto. Então você já vai saber que a penitenciária ela se destina ao CRF. CRF, condenado, reclusão e fechado. Penitenciária, CRF. Vamos lá, parágrafo único. A União Federal, os estados, os Distritos Federais e os territórios poderão constituir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao RDD. Né? Então, ela pode construir aí presídios federais ou estaduais para colocar quem está cumprindo o RDD. Beleza? Bem tranquilo, sem muita novidade até aqui. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá. Pessoal, se você for dormir hoje e selecionar 10 questões para resolver, você vai pegar isso aqui. São as características da penitenciária. A gente está falando da penitenciária, não esqueça disso. A gente está falando do pé-coca, a gente está no pé, certo? Então vamos lá. As características, ela tem que ter, pessoal, o dormitório, né? Aquela caminha lá, confortável, para que ele se recolha para dormir. Tem que ter pelo menos um aparelho sanitário e um lavatório lá para ele escovar os dentes, lavar o rosto, certo? Então isso aí são requisitos básicos, certo? Desse alojamento. O que mais que é necessário que tenha nessa unidade celular, né? A cela, vulgarmente chamando de cela, ela é chamada aqui, ó, na LEP de unidade celular. O que precisa ter? Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de ar, insolação, condicionamento térmico, adequada existência humana. Ou seja, tem que ter um local adequado para que ele possa ter ali uma sobrevivência, certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a questão da salubridade do ambiente, lembra que é dever do próprio condenado lá, do agente, é dever dele fazer o asseio da sua cela, certo? Ele que tem que limpar a cela dele. A gente estudou isso aqui lá nos deveres. A área mínima de 6 metros quadrados. Lembrando que a gente está falando aqui de uma cela
individual, que a penitenciária elas são celas individuais. Então ela tem que ter 6 metros quadrados. Então ela tem que ter, no mínimo, né? Cuidado, que é no mínimo 6 metros quadrados. 3 metros aqui, né? Pronto. Por 2 metros. Pronto. Olha aí, matemática pura. Né? No mínimo, 6 metros quadrados lá, para que ele tenha esse espaço com um dormitório, um aparelho sanitário e um lavatório. Bora lá. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Opa! A gente ia falar agora há pouco, tem que garantir que a mulher amamente por pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses, né, a sua criança. Agora a gente já está falando aqui, pessoal, de um local, né, que seja adequado nessa penitenciária para gestante, parturiente, para que possa abrigar, né, crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Vocês vão ver aqui que vão colocar muito 12 anos, certo? Vão colocar muito nas questões de 12 anos, mas é 7 anos. Com a finalidade de assistir a criança desamparada, cujo responsável estiver preso. Então, a responsável legal dessa criança, ela está presa. Então, tem que o Estado garantir que ela consiga ali cuidar dessa criança. Então, está aí, de 6 meses a 7 anos, o estabelecimento lá tem que ter um local adequado. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro, a distância que não restringe a visitação. Ou seja, é um local, pessoal, que ele consiga receber visitas, mas que seja longe do centro urbano. Por quê? Imagina uma fuga. Né? Uma fuga no centro urbano, pessoal, ela é realmente assim mais complicado, põe em risco as pessoas que estão ali próximas. Então aqui no Ceará a gente tem alguns presídios, um local mais conhecido ali na Itaitinga, né? Que realmente segue esse critério. Ele é afastado do centro urbano, mas que não impede visitas, beleza? Tranquilidade, então a gente viu aqui a penitenciária. É só lembrar que a penitenciária ela vai estar ligada aí ao regime fechado. Quando a gente pega agora a colônia agrícola, que é o PECOCA, agora é o CO, está relacionado ao regime semiaberto. Semiaberto, certo? Colônia agrícola, industrial ou similar. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. Lembra, a melhor forma de você aprender, pessoal, é por associação. A penitenciária ela é individual, aqui já é coletivo. A penitenciária era regime fechado, aqui já é regime semiaberto. Bora lá. São também requisitos básicos das coletivas, os requisitos dela agora. Seleção adequada dos presos. Tem que ter uma divisão, né? Tem que ter um cuidado para não misturar ali indevidamente. O limite de capacidade máxima que atende os objetivos de individualização da pena. Cuidado, a questão vai querer dizer um limite. Ah, a colônia agrícola tem que ter até 50 presos. Não existe. Ela só fala que é um limite adequado, beleza? Então não desista que é a hora de você vai chegar. Feito isso, vamos continuar aqui agora na casa de albergado. Lembrando que eu passei o bizu para vocês do PECOCA. Penitenciária, colônia agrícola e agora é o K, casa albergado. A penitenciária era para regime fechado. Colônia agrícola, regime semiaberto. Então agora a casa de albergado fica até fácil. Ó. Albergado. Albergado. Aberto. Regime aberto. Ela está relacionada a regime aberto. Cuidado. E de limitação de semana. Existem penas de limitação de final de semana. O que acontece? O cara pode passar a semana vivendo a vida dele normal. Trabalhando, estudando, mas no final de semana ele se recolhe. E ele vai se recolher aonde? Na casa do albergado, beleza? Não esqueça de curtir no final. Quem não curtir, não comentar, nem vá fazer a prova, certo? Nem vá, porque não vai dar certo. Joguei praga de professor pega. Como diz o Brando, né? O Brando aqui diz que praga de professor pega. Ó. Vamos lá. 94. O prédio urbano, olha aqui que interessante, deverá situar-se em centro urbano. Pessoal, se você não lê, você não vai acertar uma questão dessa no chute de jeito nenhum. Enquanto a penitenciária é afastada do centro urbano, a casa de albergado é no centro urbano, para facilitar. Lembra que esse cara já está em regime aberto, certo? Não precisa ter aquele controle excessivo em cima dele, porque ele já passa o dia trabalhando, estudando. Então, essa casa de albergado fica no local acessível para ele, para que ele possa se locomover
e cumprir ali ainda a sua pena. Em cada região haverá pelo menos uma casa de albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Certo? Tranquilo. Cuidado que aqui é em cada região. Eu não disse cada cidade, cada estado, botou cada região. O estabelecimento terá instalações para o serviço de fiscalização dos condenados. Até aqui sem muita novidade. Por incrível que pareça, pessoal, cai muito isso aqui. Então a gente fechou a casa de albergado, então a gente fechou as três principais. Penitenciária, regime fechado, colônia agrícola, regime semiaberto e casa de albergado, que é regime aberto e limitações de final de semana. Show de bola? Agora a gente vai entrar aqui no centro de observação. No centro de observação, realização, Flauzino, é o quê? Uma mesóclise, é? Opa, perfeito. Se gostaram aí, por isso que eu me matriculei no curso que começa dia 8 de abril, né? Porque eu só sei que é uma mesóclise, mas eu não sei se ela atrai, se não atrai, se não sei o quê, né? Então até eu vou fazer esse curso aí, porque já eu tenho que voltar a estudar aí, né? Então tem que estar afiado. Eu sempre voltei a estudar pelo português, porque para eu aprender português eu demoro um ano, pelo menos, só para começar, certo? Vamos lá. Cujos resultados serão encaminhados à comissão técnica de classificação. Ou seja, esse centro de observação, pessoal, é o local onde acontecerá os exames, aqueles exames que a gente estuda no início da lei. O centro de observação será instalado em unidade ou em anexo ao estabelecimento penal. Pessoal, quando tem esses ou, eu vou de chamar a sua atenção. Olha para cá, já está aqui, né? Vamos prestar atenção. Cuidado que a banca às vezes vai dizer assim, será instalado sempre em unidade autônoma. O que é unidade autônoma? É um local separado do estabelecimento penal. Mas quando tem o ou aqui, ele fala, pode ser em local autônomo, mas também pode ser em local anexo ao estabelecimento penal, agregado a esse estabelecimento penal, certo? Os exames poderão ser realizados pela comissão técnica de aplicação na falta do centro de observação. O que ele quis dizer aqui? A gente aprendeu que tem uma comissão técnica de classificação, certo? Aquela comissão que a gente viu lá no começo da lei, não foi na live não, certo? Eu digo assim que a gente viu porque eu acredito que você está estudando, né? O edital sai já e eu sei que você está estudando. Mas é aquela comissão técnica de classificação que ela é formada por quem? Pelo diretor do estabelecimento. Lembra do diretor do estabelecimento penal? Por 2 chefes de serviço, por uma psicólogo, Flauzino vai poder compor, agora eu senti firmeza aí. Um assistente social e um psiquiatra. Olha aí, tô aproveitando para revisar. Se eu não sei passar por cima não, porque se eu passar vai cair na prova, você vai errar. Essa CTC, essa comissão aqui, que é o diretor do estabelecimento penal, mais 2 chefes de serviço, mais um psicólogo, um assistente social e um psiquiatra. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1 com mais 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Só que cuidado, porque lá na lei vai dizer que é no mínimo, essa formação. Então pode ser 2 psicólogos, 2 assistentes social, mas no mínimo isso aqui. Né? E lembrando que o diretor ele é o presidente dessa comissão. Estou falando isso aqui porque eu sei que pode alguém que não viu e tal e não sabe nem o que eu estou falando. Então, o ideal é que o exame seja realizado pelo centro de observação. Se não tiver esse centro, vai ser a comissão técnica de classificação. Beleza? Pessoal, falando agora do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Travei aqui. No início da live eu dei uma prévia, né, para vocês. Vamos ver aqui agora exatamente. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, né? Esse cara ele não fica preso, ele fica internado, certo? Ele fica internado. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios a todos os internados. Claro, se ele não comprova, se não tiver esse exame, ele vai lá para a penitenciária, certo? Ele vai para a colônia agrícola, ele não fica nesse hospital de custódia. Então tem que ter um laudo, né, psiquiátrico ali para comprovar, para que ele fique nesse hospital de custódia, para comprovar que ele é um inimputável ou um semi-imputável. Perfeito? Vamos embora. Pessoal,
Falando agora da cadeia pública, para a gente fechar. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios, certo? Você vai lembrar, se tiver alguém do interior aqui, comenta aqui, nos comentários aqui, coloca se você está assistindo de algum interior. Coloca aqui qual interior que você está assistindo essa live. Pessoal, a cadeia pública, coloca aí, qual comentário aí, qual cidade você está assistindo essa live agora, de qual cidade? Passamos aí 50 alunos. Então, a cadeia pública, quase toda cidade aí, quase toda comarca, ela tinha uma cadeia pública, certo? Que era para pegar ali aquele preso provisório. O cara ia preso, ia para a delegacia, a autoridade policial lavrava o flagrante e ele era transferido para a cadeia pública muitas vezes na própria cidade dele. Baturité, Guaiúba, só que essas cadeias passaram a ser desativadas. Eu acho que tem algumas em Caridade ainda, alguma cadeia em Caridade, algumas cidades. Então ela ainda existe aqui na lei. Para todos os efeitos, ela está a todo vapor aqui na lei, certo? Falou de cadeia pública, é o preso provisório, certo? Lembra que lá na penitenciária eu falei para você, né, que ali são para os condenados, beleza? Condenados. Penitenciária é para condenados. Provisório, se cair na sua prova, é para cadeia pública. Bora lá. Vamos lá. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local mais próximo e familiar. Lembra, pessoal, que a gente está falando de um preso provisório. Então, ele pode ser inocente, ele tem a possibilidade de se defender. Ainda não temos aqui o trânsito em julgado. Então, a cadeia pública ela faz ali que mantenha ele, pelo menos, ainda mais próximo da família. O estabelecimento que trata este capítulo será instalado próximo de centro urbano. Mesma forma da casa de albergado, né? Próximo ao centro urbano. Vamos lá. Olha essa atenção aqui que eu trouxe para vocês. Com relação aos estabelecimentos de cumprimento de pena, a despeito da lei estabelecer as regras para cada um deles, em caso de não haver estabelecimento específico na localidade ou ausência de vaga durante a progressão do regime, nossa próxima live, hein? Já vou adiantar aqui, nossa próxima live de lei de execução penal vai ser sobre progressão de regime, que estudaremos com mais afinco adiante. Não se pode submeter o detento a regime mais rigoroso. Por exemplo, caso exista casa de albergado ou colônia agrícola, não se pode manter o preso de regime semiaberto em penitenciária. Súmula vinculante 56. Ou seja, pessoal, a gente vai ver os percentuais lá para progredir em regime. 16, 20, 25, 30, 40, 50 e aí vai. Se o preso lá, o condenado, ele atinge aquele percentual, não pode manter ele ali na penitenciária, certo? Alegando falta de vaga, certo? Ou seja, é o que diz aqui, ó. Não pode manter o detento em regime mais rigoroso, certo? Não poderá. Essa súmula 56, ela tem sido cobrada, certo? Principalmente para as carreiras policiais. Beleza? Ah, agora chegou a hora, né? Não existe aula do professor Damasceno sem questão. Você nunca vai para uma aula minha que não tenha questão, certo? Vamos lá. O título 4 da Lei de Execução Penal trata dos estabelecimentos penais. É correto afirmar que, bora lá, coloca aí o gabarito. A. Os estabelecimentos penais destinados ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório apenas. B. O preso provisório não ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. C. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de final de semana. D. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado e semiaberto. Bora, coloca o gabarito nos comentários aí. Vocês estão dormindo, então é morto. Meu irmão, carreira policial é vibrando o tempo todo, viu, Flauzinho? Não pode ser, isso aí é pro português, esse negócio de cabo, BBC. Carreira policial é vibrando, entendeu? O cara tem que botar, bora, C de cadeia, entendeu? Bora. C, perfeito, né? Vamos matando aqui os erros das questões. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança e ao preso provisório apenas.
Claro que não, né, pessoal? A gente vai ter a divisão aqui ainda da questão lá do acima de 60 anos, a questão da mulher, né? E quem está em regime aberto. Tem uma série de divisões aí. Então, não são só esses estabelecimentos penais, pelo amor de Deus, né? A gente acabou de ver aqui. Preso provisório não ficará separado do condenado. E as pizzas aqui do quadro, que eu coloquei, apaguei já, né? As pizzas que eu coloquei, o provisório se divide em 3, o condenado se divide em 4, certo? A casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de final de semana. Perfeitamente aí. D. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão. Show de bola. Em regime fechado e semiaberto? Não, né? O semiaberto deixou errado. Pessoal, Damasceno está muito fácil. Pessoal, é esse o nível da prova. Sinceramente. Aqui eu trouxe questão do DEPEN, né? Que é o Departamento Penitenciário Federal. Certo? Então, assim, o nível é esse mesmo. Pode olhar lá na PRF. O nível é esse. A questão é se você, hoje, tá fácil. A gente acabou de ver. Mas aí você tem que manter as revisões em dia. Você tem que manter aí as resoluções de questões em dia, certo? Eu gostei, Augusto. C de consignado. Esse já entra cheio de problema, viu? C de consignado mais uma pensão. Bora lá. De acordo com a lei de execução penal, estabelecimento penal destinado ao recolhimento de presos provisórios é, bora lá, gabarito da segunda questão. Bora lá. Segunda questão, preso provisório, vai para onde? Vai, casa de albergado, colônia agrícola, industrial ou similar, penitenciária, cadeia pública, A, B, C ou D. Cuida. D, cadeia pública, certo? Cadeia pública. Sem muito detalhe, né, pessoal? Pessoal, a maioria das questões da LEP, ela é letra de lei mesmo, certo? Vem uma outra decisão, uma outra situação, certo? Em outras aulas que eu trouxe aqui, vai ter mais jurisprudência, alguma súmula, mas via de regra ela vem nesse contexto aqui, certo? Damasceno, pois eu vi uma questão ali que fazia um cálculo para a progressão de regime, com dias de estudo, com dias de trabalho da remissão. Pronto, você está fazendo questão possivelmente de promotor de justiça, de judiciário ali, de defensoria pública. Só dá uma olhadinha para qual foi o concurso que você fez, certo? E eu falo isso porque uma coisa que eu sou é o tarado das questões, né? Eu resolvo muita questão, eu vejo muita questão. Vamos lá, D de dama, dei valor, D de damas. Valeu. Aí o Flauzino ficou com ciúme aqui, viu? O Flauzino ficou com ciúme. Ai, meu Deus. Perfeito, pessoal. D de Damasceno. Vamos lá. Terceira questão. Tendo como base o que disciplina a Lei 7210 de 1974, que é a Lei de Execução Penal, acerca dos estabelecimentos penais, relacione as colunas e a assinativa correta. Aqui, pessoal, essas questõezinhas, após a aula, é só para você ver se entendeu, só para você ver se entendeu. Quem é meu aluno sabe que eu mando fazer questão antes de ver a teoria. Ah, daqui a um mês, vai lá e responde logo 50 questões de LEP. Antes de ler o caderno. Porque se tu vê o caderno, fica fácil. Então aqui é só para a gente ver se entendeu. Bora lá. Destina-se ao recolhimento dos presos provisórios. A gente acabou de ver aqui, né? É a cadeia pública. Destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de final de semana. Casa de albergado. Destina-se à realização dos exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação, Centro de Observação. Destina-se ao cumprimento de pena de regime semiaberto. E aí? Ficou qual aí? Colônia agrícola. Sequência. Ixi, meu, aqui foi terrível. Viu? Colônia agrícola. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Vamos lá. Gabarito, não botei aqui as opções. Ó, no meu material é B, né? B. Show de bola. Vamos para a quarta. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. A penitenciária é um tipo de estabelecimento penal e destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime... Bora, bota no gabarito para a gente fechar com chave de ouro.
Quarta questão, bota aí para a gente fechar com chave de ouro. A penitenciária destina a quem? Ela já deu que é o condenado, já disse que é reclusão em regime fechado, letra B, de brasão da Polícia Penal no seu peitoral, beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado aqui mais uma vez, certo? Vou fazer um desafio aqui para vocês hoje, certo? Encaminha dessa live, compartilha, né? Você vai lá em compartilhar e manda para o WhatsApp de algum amigo seu. Se essa live bater 300 visualizações, eu já deixo a outra marcada para a próxima quinta-feira, viu, Flauzino? Já deixo o compromisso para a gente deixar aqui a próxima live, se ela bater 300 visualizações. Estou botando só 300, certo? Mas vamos dobrar a meta. Quando a gente tiver uma meta, a gente dobra a meta. Então eu já deixo uma agendada aí para a próxima semana, eu vou só ver o dia. Vou só ver o dia exatamente, beleza? Beleza? Valeu, rapaziada. Fique com Deus. A gente tá... Pessoal, obrigado mais uma vez. Não deixa de, terminou a live, deixar um comentário. Você ajuda muito, porque o YouTube ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, viu, Flauzino? Quando você começa a curtir, comentar esse vídeo, compartilhar, você encaminha para mais pessoas, então você acaba ajudando aqui o Fábrica de Bizu para que esse projeto continue. Beleza? Lá vem ele aí, lá vem ele. Beleza? Obrigado aí para todo mundo que ficou até o fim. Esse cara tá ficando doido, viu? Pessoal, pois fica com Deus. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês, certo? Pode ter certeza que aquele que não desiste... Ah, deixa eu só fechar aqui, né? Senão... Peraí, deixa eu só... Tem que passar aqui pra gente poder, né, ter aquela nossa... Só passa quem não desiste, né? É a frase que eu deixo pra você. Porque quantas vezes eu pensei em desistir e... Tá o quê? Tá errado o português aqui, Flauzino? Chegou, eu fiquei preocupado. O Flauzino ficou olhando aqui, o português tá errado. Só passa quem não desiste. Quantas vezes eu pensei em desistir e eu não desisti e deu certo. Então, se você tá pensando em desistir, pode ser que seja o próximo agora, certo? Meu filho, você pode escrever qualquer coisa errada. Já passou, papai. É mesmo, né, mano? Tô nem aí com o português, mas não. Quem não pode errar é tu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fica com Deus. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada. Vão. Ah, mas eu posso contar uma coisa. É meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível. Braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar. Pode ser qualquer um. Só precisa ser um cara alto com a cabeça chata. Pode ser o Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley. Ela consegue, quem sabe. Enfim, isso é segredo. Aí, não deixem o lixo espalhado aí não, tá? Isso sim é coisa de babaca. Vão.